Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais a essa escola dominical, meus queridos irmãos. Estaremos estudando a lição de número 4, que tem por tema, o título da lição, Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Por ocasião dessa aula, irmão, nós estaremos estudando o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, o qual a gente vai estar fazendo uma introdução da lição. E nesse capítulo nós vamos estar estudando sobre a igreja ser cheia do Espírito Santo. O caso quando Pedro e mais João, quando eles vão ao templo a Formosa e ora pelo aquele paralítico e ele levanta e anda. Isso causou espanto entre os irmãos da igreja, Mas através de dons, através da cura que foi realizada, através da manifestação do poder de Deus, também teve retaliação, Porque a igreja estando no mundo, ela incomoda o mundo. E é o que nós vamos estar estudando nessa lição. Então eu peço para você nos acompanhar nessa maravilhosa aula. E desde já, irmãos, antes de nós entrarmos na lição, eu convido a você a se inscrever no canal. Esse canal que é uma bênção para a sua vida. Compartilhe este canal com outras pessoas. Eu peço a ti, meu irmão, que você conheça alguma pessoa que também tem o desejo de aprender, que é professor da escola dominical. Mostra este vídeo para eles, para que eles também possam usufruir de um bom conhecimento e de um estudo da palavra de Deus. Pois bem, então vamos à lição. A introdução da nossa lição está escrita assim, Nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta a partir do capítulo 4, do versículo 24 a 31, do livro de Atos dos Apóstolos. Encontramos uma das principais marcas que caracterizam a Igreja de Jerusalém. A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio a fogo de provação. Meu querido irmão, eu quero que você entenda algo. A igreja, aqui em Atos capítulo 4, ela está debaixo de uma promessa da parte de Deus. Como assim, irmão Fernando? Essa pergunta talvez pode aparecer lá para você junto com os seus alunos, meu professor, meu querido professor. E a resposta se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que a igreja ela está debaixo de uma promessa poderosa da parte de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, é escrito assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o que a gente percebe aqui, irmãos? Que a igreja ela precisava dessa ferramenta chamada Espírito Santo. Ela precisava da autoridade, do poder e da ação do Espírito Santo dentro da igreja. Pedro e João não poderiam fazer nada sem a ação do Espírito Santo na vida deles. Então é importante que nós, os crentes, os pentecostais, ou a igreja que professa Jesus Cristo e conheça, que ama o Espírito Santo, tem que ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo na nossa vida, meu querido irmão. Até que nessa introdução os irmãos entenderam. Olha só, o tópico 1 da nossa lição está escrito assim, como uma igreja perseverante, suporta o sofrimento. Uma igreja perseverante e suporta o sofrimento. Após a sua pregação junto à porta formosa, Pedro e João são levados presos. Irmãos, aqui a gente aprende que a igreja, depois que ela começa a anunciar o Evangelho, logo no capítulo 4, eles vão ser interrogados, questionados sobre como que realizou aquele milagre. E por amar a Jesus Cristo. E por estar na presença de Deus, eles passam uma noite na cadeia. Jesus Cristo mesmo decretou isso, ele falou isso, ele falou assim, por amares a mim, vos levarão à presença de governadores, de autoridades, mas não se preocupe, o Espírito Santo fará lembrar o que vos tem que ser dito. Então, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela está debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo, ela é uma promessa de Deus. Só que também a gente não está livre das perseguições, nós não estamos livres de passar por provações.
E os apóstolos, pela primeira vez agora em Atos capítulo 4, já começam a passar as provações. O que Jesus sofreu na perseguição, eles também agora começam a sentir o que é servir a Deus de verdade. E no decorrer desta lição nós vamos aprofundar mais esse algo maravilhoso de estar servido a Jesus Cristo. Seguindo aqui. E posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus, foi dito a eles que não falassem nem ensinassem o nome do Senhor Jesus. Olha só, irmãos, a igreja ela pode ser sufocada, ela pode ser aprisionada, ela pode ser trancafiada, mas jamais ela poderá ser extinguida, porque tem a chama do Espírito Santo. Os irmãos, lembra quando o apóstolo Paulo foram preso? Está ele e Barnabé preso? O que aconteceu? Começaram a orar. Silas, né, irmãos? Perdão, eu estou fazendo confusão dos nomes. Quando Paulo e Silas estavam presos, à meia-noite começaram a louvar e as cadeias se romperam. Então, a palavra de Deus ela não está presa, ela é livre. Como o apóstolo Paulo nos ensina numa das suas cartas, ele fala assim que a palavra de Deus é livre, ela não está presa. Então, irmãos, não tem como a igreja estar debaixo de ameaças. O subtópico 2 está escrito: não negocia seus valores. Olha só, quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhe deram ordens expressa para que eles não falassem nem ensinassem o nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz de Deus. Então eles questionam assim: qual que é melhor, ouvir a voz de Deus ou ouvir a sua voz, a voz deles? Irmãos, passaram-se séculos, passaram-se anos desde que a igreja foi fundada. Pessoas se levantam, políticos se levantam, autoridades se levantam e reis se levantam. A única coisa que eles conseguem fazer é igual cavalo, dar patada, balançar a cabeça e fazer barulho. Mas contra a autoridade da igreja não tem como vencer. Todos que se levantaram contra a igreja tiveram que cair por terra. Algo interessante que a gente tem que observar aqui é que quando Saulo, que posteriormente seria Paulo, quando ele está perseguindo a igreja, ele está a caminho de Damasco, o que o Senhor Jesus Cristo, ao aparecer para ele, fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja ou Jesus Cristo? Ele estava perseguindo a igreja, porque Jesus fala assim: por que tu me persegues? Quando ele fala isso, ele está dizendo assim: você está perseguindo a igreja, você está tocando em mim. Então, irmãos, esses homens eles estão cheios de autoridade, eles estão debaixo da dependência do Senhor Jesus Cristo. E eles estão cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Subtópico 3. Está convicta de sua fé. Uma igreja está convicta de sua fé. Imagina, irmãos, se Pedro e João não tivessem o Espírito Santo. Pensa comigo aqui. Imagina o Pedro lá no jardim dos Getsemane, que cortou a orelha do soldado Malco e depois abandonou Jesus, ficou de longe observando toda a situação antes dele ser crucificado, negou ele 3 vezes. Esse é o Pedro que estava ali no começo da igreja, que ele fizeram sorte para colocar outros apóstolos no lugar de Judas, porque ainda não tinha o Espírito Santo. O Pedro covarde, o João que se assustava. Agora aqui, irmãos, eles estão diante do Sinédrio, cheio do poder do Espírito Santo e cheio de autoridade para falar o nome do Senhor Jesus Cristo. E os homens na época lá ficaram espantados de ver a autoridade que aqueles homens ensinavam. Porque Atos dos Apóstolos capítulo 4, o versículo 13, Atos 4, versículo 13, está escrito assim: ó, então eles são os sacerdotes e os escribas da época.
Vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer. Em contrário, olha só que interessante. Você está vendo que uma igreja aqui, ela está cheia do poder do Espírito Santo. Ela tem convicção da fé que ela tem. Isso causa espanto naqueles que estão de fora, os doutores, os homens da lei da época, os entendidos, os cheios de conhecimento. Naquele momento, olhando aquilo, Pedro falou assim, mas esses homens não têm conhecimento, esses homens não teriam capacidade de estar aqui diante de nós. Os mesmos homens que julgaram Jesus Cristo, que o condenaram, Pedro e João estavam diante deles. Outros sim, irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque essa lição aqui ensina algo para nós. Quando eles dizem, como os tópicos estão dizendo, melhor é ouvir a Deus do que ouvir a vocês, obedecer a voz de Deus do que obedecer a sua voz. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para não fazer levante contra o sistema político brasileiro, contra outros sistemas. O que eles estão defendendo aqui é que quando faz um levante contra a igreja, aí tem que se manifestar. Mas a igreja não entra em guerra alheia não, irmãos. A guerra da igreja é contra o príncipe das trevas, não é contra o homem, o sangue e carne, mas nós estamos numa guerra contra o príncipe das trevas. E eles são cheios de autoridade. Irmãos, o que essa lição deixa para nós também muito lindo, maravilhoso assim para a gente observar, que no tópico 3, que eu já falei para vocês, uma fé convicta, é que no momento que eles estão discutindo, apresentando a pauta deles diante do Sinédrio, eles ficam maravilhados de ver a fé daqueles homens, a coragem que eles tiveram de se apresentar. O Pedro que era covarde, o Pedro que fugiu lá agora, que não tinha o Espírito Santo, mas que agora tem o Espírito Santo, ele fica diante do Sinédrio, ele enfrenta eles com coragem. E outro sim, alguém já disse, lá na sua lição um pouquinho mais abaixo, no seu tópico 3, está escrito assim, ó, alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. Então, o que o autor está dizendo aqui para nós, o escritor da lição? Que no céu está os anjos, estão os serafins, estão os querubins, eles estão vendo e estão obedecendo. E aqui nós só ouvimos a sua palavra, mas também nós contemplamos com os nossos olhos os milagres que Jesus faz. Nós contemplamos os milagres. Como João orou para este paralítico, ele levantou, ele saiu andando, dentro da sua igreja há muitos milagres. Então nós ouvimos Deus falar, mas também contemplamos os milagres que o Senhor faz dentro da sua igreja. O Evangelho de João, capítulo 20, irmãos, o versículo 29, eu deixei marcado aqui para nós, 20 e 29, vai estar escrito assim, ó. E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus falou isso Ele falou isso na presença de Tomé, que Tomé queria ver Jesus Cristo. Quando ele olha para Tomé e fala isso, fala assim, você me viu, mas porque tu me viste, você creste. Ó, mais bem-aventurado, ou mais que felizes serão aqueles que não me viram, mas vão crer na palavra pregada. Eu e você, meu irmão, nós somos muito felizes por ouvir a palavra de Deus e ver os milagres de Deus. Então nós temos que ter convicção da nossa fé. Oh, glória a Deus por isso. Prossigando aqui. Uma igreja que ora com poder. Tópico 2. Uma igreja que ora com poder. Orando com propósito. Olha só que coisa linda, irmãos. E orando em unidade. Orando fundamentada na palavra de Deus. Olha só, irmãos. Esses 3 tópicos que o capítulo 4 vai nos narrar, ele é importante. Por quê? Uma igreja vence guerra de joelho no chão. Uma igreja, ela só vence as guerras, ela vence as batalhas de joelho no chão. Uma igreja que ora, ela é vencedora. Uma igreja que está em unânime,
em oração, ela denuncia o pecado, ela apresenta as suas queixas diante de Deus e Deus faz um milagre. Olha só para vocês verem, quando eles estavam orando, lá no versículo 23 do capítulo 4, você vai ver que eles são soltos. Ó, e soltando eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes dissera os principais dos sacerdotes e os anciãos. E eles aqui chegam aqui para orar. Eu quero que você tenha em mente, irmãos, que a igreja para o crente ela é o refúgio para ele. A igreja ela é a unidade onde os irmãos recebem uns aos outros. A igreja é onde nós oramos uns pelos outros. A igreja, aqui quando eles estavam orando, eles apresentaram diante de Deus a oração deles. E olha o que eles colocaram no versículo 27. Porque verdadeiramente contra teu filho, teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Olha, irmãos, na oração eles já começaram a apresentar a Deus, se levantaram contra teu filho, fulano, e fizeram tudo que eles tiveram que fazer. Aí eles continuam a oração unânime. Agora, pois, ó Senhor, versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Oração unânime, fundamentada na palavra de Deus. Irmãos, aqueles não estavam pedindo casa, aqueles não estavam pedindo carro, aqueles não estavam pedindo bênção, eles estavam pedindo ousadia, autoridade no Espírito Santo. E nós precisamos pedir autoridade da parte de Deus para a nossa vida, para nós pregarmos o verdadeiro evangelho, o evangelho cristalino, genuíno, limpo de tudo quanto é coisa. E Deus fará isso na nossa vida, irmãos. Outros sim. Olha só. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. É a resposta da oração sincera, é a resposta da oração unânime. E o povo foi agraciado com a graça de Deus para fazer a obra do Senhor. Oh, glória a Deus por isso. O tópico 3 está escrito assim, ó. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olham para as suas ameaças. Olha para as suas ameaças, é o que está na sua Bíblia, na sua lição. É o que eu li aqui no versículo 29. Quais são as ameaças ali? As ameaças que ele está dizendo é Herodes, Pôncio Pilatos e os gentios e os homens da lei, os sacerdotes. O sinédrio era o problema que estava ali. Irmãos, quando eles oram com ousadia para enfrentar, eles estão pedindo capacidade espiritual para poder pregar o Evangelho. Estevão, quando ele estava pregando o Evangelho, que o pessoal cercaram ele tinha uma autoridade, porque Estevão era cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. E quando foram assassinar ele, o que olharam para ele vindo? Que ele estava como o rosto de um anjo. Então ali naquele momento, Deus estava mostrando para eles, essa pessoa que vocês perseguem, ele é representante do céu, e ele é cidadão do céu. Então a igreja unânime, oração que busca a presença do Senhor, ela é representante do céu na terra. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Olha só, irmãos, quando a gente fala de uma igreja cheia do Espírito Santo, remete à nossa mente a igreja cheia de movimento, cheio de aquele povo rodando, gritando e tal. E não é bem por aí também não, irmãos. Eu creio nos dons espirituais, eu creio nos dons de profecia, eu creio que Deus usa a vida de pessoas para falar dentro da igreja. Mas a gente tem que tomar cuidado com as meninices dentro da igreja. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque a igreja acaba sendo confundida com algo barulhento. Mas a igreja pentecostal, ela é barulhenta sim.
Mas em que sentido, irmãos? Com ordem e decência. Estão usando os dons do Espírito Santo ou estão tentando usar ele para enfeitar, para se promover. E não foi isso o fundamento de ser cheio do Espírito Santo. Muitas igrejas ou muitos movimentos que se basearam por isso e achavam que estavam bombando, né? Como se diz a linguagem dos jovens, terminou em cinza, se acabou. Mas um movimento consciente, debaixo do Espírito Santo, que tem fala em línguas, que busca os dons da parte do Senhor, ela vai prosperar e ela vai seguir em frente. E todas as igrejas que partiram por esse caminho, até hoje, Deus tem usado a vida dos irmãos que estão lá. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, pegar a palavra de Deus e ler e trazer o intelecto humano aqui, só vai encher o coração de coisas vazias. Mas a palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo disse assim, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que convenceria o homem do pecado e do juízo. Como que o Espírito Santo faz isso? Ele está na vida daquele que está transmitindo a mensagem. O Espírito Santo está trazendo vida às palavras daquele que está entregando a palavra do reino de Deus. O Espírito Santo está dando vida à palavra dele. E essa palavra vai no coração da pessoa e transforma a vida da pessoa. Então eu não posso usar de intelecto, de conhecimento, porque isso não vai fortificar as pessoas. Isso segura por algum momento, mas o que segura a pessoa é o Espírito Santo, porque é ele que convence, é ele que consola, é ele que alegra a vida das pessoas, é ele que cuida da vida dos irmãos e é ele também que restaura vidas, que cura e opera maravilhas dentro da igreja. Então a igreja tem que ser cheia do poder do Espírito Santo. Amém, meu querido irmão? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo e uma excelente aula debaixo das misericórdias do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe a todos. Amém.